Lígia revela quem é o verdadeiro pai de Gerluce, depois de saber a verdade sobre o roubo das Três Graças. E a verdade muda tudo. Nos próximos capítulos da novela Três Graças, uma conversa carregada de culpa e emoção vira o jogo quando Lígia decide abrir um segredo guardado por anos. Ao encarar a filha, ela admite que Gerluce não é filha de Joaquim, como todos sempre acreditaram, mas sim de Rogério, o homem que comandou toda a tal operação por trás do roubo da estátua das Três Graças. A revelação cai como uma bomba. A verdade explica alianças, escolhas e sacrifícios feitos em silêncio e cria um laço impossível de ser ignorado. Tudo deverá acontecer logo após Lígia andar de um lado para o outro na sala, com o rosto tomado pela raiva. A imagem das coisas encontradas no ferro velho não sai da cabeça. Ela respira pesado, como se estivesse prestes a explodir. Gerluce observa a mãe à distância. As mãos tremem. O medo de decepcioná-la trava a voz, mas ela sabe que não pode mais adiar. Gerluce respira fundo e fala: Mãe, antes de você fazer qualquer coisa, antes de ir na polícia, eu preciso te contar a verdade. Lígia para no meio da sala, vira-se devagar, os olhos duros. Lígia responde, seca: Se for mais uma mentira, eu não aguento. Eu já perdi a paciência. Gerluce engole em seco e se aproxima. Gerluce confessa, com a voz falhando: Fui eu. Eu ajudei a planejar tudo. O roubo da estátua, das peças, nada daquilo foi para benefício nosso. Eu que convenci a Vivi, o Joaquim, o Misael e o Júnior. Lígia leva a mão à boca, em choque absoluto. Lígia reage, sem acreditar. Você está dizendo que você virou criminosa agora? Gerluce balança a cabeça, desesperada. Gerluce explica: A gente fez isso para conseguir dinheiro para os remédios da chacrinha. Pra gente que não tinha mais saída, mãe. Gente que ia morrer. O impacto atinge Lígia em cheio. O rosto endurece, mas os olhos começam a marejar. Lígia sussurra, conectando tudo. Então foi por isso que eu consegui aqueles remédios. Aqueles que o médico disse que eram impossíveis de pagar. Gerluce assente, chorando. Gerluce fala, com a voz embargada: Tudo o que eu fiz foi por você. Eu não podia te perder. Eu não suportava te ver sofrendo daquele jeito. Lígia tenta se manter firme, mas falha. O corpo cede. Ela se senta no sofá, sem forças. Lígia murmura, quebrada: Eu passei a vida inteira tentando te proteger e era você que estava fazendo isso por mim. Gerluce se ajoelha diante da mãe. Gerluce implora: Se você quiser me denunciar, eu aceito. Mas eu faria tudo de novo. O silêncio pesa. Então Lígia puxa da filha para um abraço forte, desesperado. Lígia chora e fala: Eu estava pronta para te condenar, achando que você tinha se perdido. Ela aperta Gerluce contra o peito. Lígia completa, entre lágrimas: E você estava salvando vidas, inclusive a minha. As duas permanecem abraçadas. A raiva dá lugar à culpa. O julgamento vira compreensão. E algo muito maior começa ali. Ainda emocionada, Lígia permanece em silêncio por alguns segundos, observando Gerluce com atenção. O clima muda. Há algo no olhar da filha que a deixa inquieta. Lígia comenta, pensativa, e fala: Às vezes, você me lembra muito o Rogério. Gerluce franze a testa. Gerluce pergunta: Como assim? Lígia percebe que falou mais do que devia. Tenta desconversar. Lígia responde, seca: Nada. Só um jeito. Essa coragem de enfrentar coisa grande. Mas Gerluce sente que ali tem algo não dito. Ela respira fundo e decide avançar. Gerluce fala cautelosa: Mãe, tem mais uma coisa que você precisa saber sobre a estátua. Lígia ergue o olhar imediatamente. Lígia pergunta, tensa: Que coisa? Gerluce hesita por um segundo, depois fala de uma vez. Gerluce revela: O comprador nunca foi um estranho, nunca foi alguém de fora. Lígia prende a respiração. Gerluce continua: Era o Rogério. O nome cai como um trovão. Lígia reage, chocada: O Rogério? Gerluce confirma com a cabeça:
Gerluce explica. Ele ia comprar a estátua porque ela já era dele. Ele só queria recuperá-la e usar isso para ajudar a Chacrinha. Lígia se senta devagar, tentando entender. Lígia pergunta, confusa. Ajudar como? Gerluce responde, firme, derrubando a farsa da Arminda e do Ferrete. Ele quer expor tudo. Os remédios falsos, a extorsão, a mentira toda. Lígia passa a mão no rosto, abalada. Lígia murmura. Então, o dinheiro, os remédios, tudo isso. Gerluce assente. Gerluce continua. Era ele, sempre foi ele. Mandando dinheiro, bancando o remédio, ajudando quem não tinha saída. Tudo em silêncio. Lígia fica alguns segundos muda. As peças começam a se encaixar de vez. Lígia sussurra, ligando os pontos. Por isso nada nunca fechava. Por isso esse plano parecia maior do que vocês. Ela encara Gerluce com outro olhar. Menos acusação, mais compreensão. Lígia completa, ainda abalada. Esse homem nunca saiu dessa história, nem quando fingiu desaparecer. O silêncio que se instala é pesado. Mas agora, diferente de antes, Lígia entende. Nada foi por ganância. Tudo foi por guerra. O silêncio se alonga de um jeito sufocante. Lígia encara a filha como se estivesse olhando para um espelho do passado. Um passado que ela tentou apagar, mas nunca conseguiu. Gerluce percebe o olhar da mãe mudar. Não é raiva, não é julgamento, é medo. Gerluce pergunta inquieta. Mãe, você tá me assustando. Fala logo. Lígia passa a mão no rosto, nervosa. Caminha até a janela. Respira fundo. Volta. Lígia diz, baixa. Eu devia ter te contado isso há muitos anos. Gerluce sente o estômago embrulhar. Gerluce insiste. Contado o quê? Lígia para diante dela. Não foge mais. Lígia revela direta. O seu pai não é o Joaquim. Gerluce arregala os olhos, completamente desnorteada. Gerluce reage confusa. Como assim não é? Você sempre disse que era... Lígia interrompe, com a voz embargada. Eu menti. A palavra cai pesada. Gerluce dá um passo para trás. Gerluce pergunta, quase sem voz. Então, quem é? Lígia engole seco. As mãos tremem. Lígia responde, firme apesar do choro. O seu pai é o Rogério. O impacto é imediato. Gerluce sente o chão sumir. Gerluce balbucia. O Rogério? O marido da Arminda? Lígia sente lentamente. Lígia explica com dor. Quando eu comecei a trabalhar naquela casa, cuidando da Josefa, o casamento deles já estava acabado. Era briga, humilhação, silêncio. Gerluce tenta respirar. Lígia continua. Eu tinha acabado de me separar do Joaquim. Tava sozinha, machucada. E o Rogério também. A gente se aproximou sem perceber. Ela fecha os olhos, revivendo tudo. Lígia confessa. Foi um erro, mas aconteceu. Gerluce sente as pernas fraquejarem e se senta. Gerluce pergunta trêmula. E quando você descobriu que estava grávida? Lígia se aproxima devagar. Lígia responde. Eu entrei em pânico, tive dúvida. Rezei para que fosse do Joaquim, porque eu sabia o inferno que seria se fosse do Rogério. Ela respira fundo. Lígia revela. Mas quando você nasceu, o tipo sanguíneo não batia. Não tinha como. Eu confirmei. E ali eu soube. Gerluce leva a mão à boca, em choque absoluto. Gerluce sussurra. Você sabia e nunca me contou? Lígia começa a chorar de verdade. Lígia implora. Eu fiz isso por você, para te proteger. Eu não queria te jogar no meio daquela família doente, daquela mulher cruel. Ela segura as mãos da filha com força. Lígia continua. Eu preferi carregar essa culpa sozinha do que te ver usada como arma, como chantagem, como moeda. Gerluce chora. A voz sai quebrada. Minha vida inteira foi uma mentira. Lígia nega desesperada. Não, você foi criada com amor, com verdade no que importava. Só essa parte eu não consegui enfrentar. Gerluce fica em silêncio, tentando ligar tudo. Agora faz sentido. O sangue quente, a coragem, a obsessão por justiça. Ela olha para a mãe, ainda chorando. Gerluce pergunta em choque. E ele sabe? Lígia balança a cabeça.
Lígia responde: nunca soube, mas talvez agora seja a hora. A verdade, enterrada por décadas, finalmente veio à tona. E o que era segredo agora é bomba. Nada, absolutamente nada, será como antes. O clima na sala é pesado. Gerluce anda de um lado para o outro, incapaz de ficar parada. Lígia observa a filha, apreensiva. Gerluce para de repente e fala decidida: eu não aguento mais ficar só com isso na cabeça. Eu preciso ouvir da boca dele. Lígia hesita por um segundo, depois assente. Lígia responde séria: então vamos fazer isso agora, sem mais mentiras. A chamada de vídeo toca. Segundos eternos. A imagem de Rogério surge na tela. Ao ver Lígia e Gerluce juntas, ele congela. Rogério pergunta, tenso: aconteceu alguma coisa? Vocês estão bem? Lígia não enrola. Lígia revela, firme: a Gerluce é sua filha. O mundo parece parar. Rogério empalidece na hora. Ele leva a mão ao rosto, tenta respirar. Os olhos marejam. Rogério sussurra em choque: meu Deus! Gerluce se aproxima da tela, o coração disparado. Gerluce pergunta com a voz trêmula: é verdade? Você sabia disso? Rogério engole seco. Rogério responde, emocionado: Eu sempre desconfiei. Sempre senti algo diferente quando olhava para você. Mas eu nunca tive coragem de perguntar para sua mãe. Lígia baixa a cabeça, tomada pela culpa. Lígia fala chorando: a culpa foi minha. Eu escondi isso de vocês dois. Rogério balança a cabeça, ainda atordoado. Rogério responde sincero: eu devia ter insistido. Devia ter sido mais homem naquela época. Gerluce sente um nó na garganta. Gerluce explode, confusa: então minha vida inteira eu cresci sem saber quem eu era de verdade? Rogério se inclina para a frente, aflito. Rogério diz com voz embargada: você é exatamente quem sempre foi. Forte, corajosa. E agora eu entendo de onde isso vem. O silêncio volta a dominar a chamada. Rogério respira fundo e continua: se você é minha filha, tudo o que eu tô fazendo agora faz ainda mais sentido. Nada disso é só vingança. É justiça, é proteção. Gerluce encara a tela, os olhos marejados. Gerluce fala emocionada: então você estava lutando, sem saber que era por mim também. Rogério confirma firme: sempre foi, mesmo sem saber. Lígia observa os dois, tomada pela emoção. Lígia sussurra: eu destruí uma família e talvez esteja ajudando a construir outra agora. Rogério encara a tela com seriedade. Rogério afirma: a partir de hoje, nada disso fica no escuro. Vocês não estão mais sozinhas. A chamada termina. Gerluce permanece imóvel, tentando processar tudo. Ela acabou de descobrir quem é, de onde veio e por que sempre sentiu que precisava lutar. Um novo vínculo nasce, um passado explode e o futuro se torna ainda mais perigoso. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.